Olá, alunos! Sejam bem-vindos a esta videoaula da disciplina de Fundamentação e Desafios do Cooperativismo, que hoje abordaremos o tema Bases doutrinárias da cooperação e do cooperativismo, onde trataremos do contexto histórico, teórico e doutrinário do cooperativismo. Para se entender como se formou o movimento cooperativo, é importante conhecer o contexto histórico em que ele surgiu. E ele vai surgir no contexto da Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII, que gerou profundas transformações no modo de produção, que antes ocorria no núcleo familiar, de maneira artesanal e manufaturada, e depois passou a ser realizada de forma concentrada em grandes fábricas, com produção em série mecanizada. E gerou algumas consequências, como a exploração da força de trabalho de crianças, mulheres com jornadas excessivas de 14 a 16 horas, o crescente desemprego e pobreza em função do avanço da tecnologia que a Revolução Industrial gerou, e isso fez com que desencadeasse a reação dos trabalhadores, que buscavam uma forma de superar os problemas sociais e econômicos. Diante desse contexto, então surge o cooperativismo e emerge como uma estratégia de superar os problemas sociais e econômicos em busca de uma sociedade mais justa e igualitária. E aí surgem, então, os fundamentos filosóficos da cooperação. O cooperativismo, ele traz em sua origem o trabalho conjunto, ou seja, a cooperação. A sociedade humana, ela precisa construir novas formas e padrões de coexistência e cooperação dos seres humanos entre si. Então, nesse contexto, estabeleceu-se fundamentos filosóficos do movimento cooperativista, como o humanismo, que é a valorização do homem pelo que é e não pelo que tem, a solidariedade, que é um por todos e todos por um, a justiça social a cada um conforme a sua participação, a liberdade, que é a autodeterminação do ser, inclusive para a cooperação, e a democracia, que cada pessoa é um voto e a decisão pela maioria. Assim surgiram algumas correntes que são uma crítica, uma resposta crítica à industrialização, em busca de uma sociedade ideal. E aí surge, então, o socialismo utópico e o socialismo marxista. Um dos principais expoentes do socialismo utópico, inclusive é considerado o precursor do movimento cooperativista, é Robert Owen. Então, ele nasceu em 1771, e morreu em 1858. E ele buscou soluções a partir de suas experiências pessoais e pôs em práticas as suas concepções na própria indústria. Outro expoente também é Charles Fourier, que é contemporâneo de Robert Owen, só que é francês, Então, ele defende a criação de comunidades cooperativas chamadas falancérios ou falanges, baseado no trabalho cooperativo, na repartição da produção, de acordo com o trabalho, e a capacidade e o capital de cada um. Já a corrente marxista, seu principal expoente é Karl Marx, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, e ele destaca a importância do movimento cooperativo porque elas constituiriam um instrumento de transição entre uma economia capitalista e a sua transformação em um novo sistema, que seria o socialismo. Outro seguidor dessa corrente é Karl Kautsky, que nasceu em 1854 e morreu em 1938, e ele propõe também, como Marx, que o cooperativismo seria um caminho evolutivo para o socialismo. Ele enfocava o cooperativismo no meio rural, ele falava que seria uma solução para vários problemas encontrados pelos camponeses, que impulsionaria o desenvolvimento econômico dos camponeses das pequenas propriedades agrícolas. E aí a diferença entre o pensamento utópico e marxista é que os pensadores utópicos, eles propuseram um ideal alternativo ao individualismo do sistema capitalista, que seria o cooperativismo, e uma organização alternativa à empresa capitalista, que seriam as cooperativas, com ou sem o auxílio do Estado. Já o socialismo marxista, ele vê o cooperativismo como um instrumento de transição
né, entre uma economia capitalista e a sua transformação em um novo sistema que era o socialismo, a partir da Revolução. Então, nós vamos ver também quais foram as formas primitivas e tradicionais de ajuda mútua. A ajuda mútua, ela pode ser observada desde os tempos mais remotos, né, e nas mais diversas comunidades. Nós temos exemplo, né, desse sistema de ajuda mútua já na Babilônia, no Egito, na Grécia, né? Então, as atividades, elas eram realizadas em conjunto para suprir suas necessidades básicas, como de alimentação, de defesa, de habitação. E assim percebe-se que a cooperação, ela exprimia a solidariedade já instintiva do grupo. Então, essa tradição é relevante para explicar as regras, né, e os costumes cooperativos, como a origem e a autenticidade popular do movimento. O surgimento do cooperativismo moderno. O cooperativismo, enquanto doutrina, teoria, sistema ou movimento associativista de trabalhadores, é um fenômeno moderno. Embora a ajuda mútua é uma questão, a origem é remota, porque faz parte, né, já inerente ao ser humano, a questão da cooperação, mas o cooperativismo, ele é um fenômeno moderno que vai surgir no contexto da Revolução Industrial, oriundo da oposição operária às consequências do liberalismo econômico. Então, em 1844, 28 tecelões, porque a primeira indústria da Revolução Industrial foi o setor têxtil, então esses 28 tecelões, né, na cidade de Rochdale, na Inglaterra, eles foram considerados os pioneiros de Rochdale, que fundaram um armazém comunitário, né, com cada um contribuindo com 1 libra, que foi considerado o principal ponto de partida do cooperativismo moderno. Então surge assim a primeira cooperativa de consumo, né, com o objetivo de criar uma solução para atender às suas necessidades básicas. Ao elaborar o estatuto, esses tecelões, então, eles criaram os valores, princípios e métodos essenciais do cooperativismo, baseado em 7 princípios, que ainda são mantidos, né, alguns princípios até hoje. Então, é a livre adesão e livre retiro, o controle democrático da cooperativa, a neutralidade política, radical e religiosa, vendas à vista em dinheiro, a devolução dos excedentes entre os cooperados, interesse limitado sobre o capital, a educação contínua. Então, esses princípios, até hoje, com algumas alterações para se adequarem à realidade atual, eles ainda são mantidos, né, atualmente e fundamentam a doutrina do cooperativismo. O sucesso e o exemplo da cooperação de Rochdale, ela serviu de referência do movimento cooperativista que se expandiu pelo mundo todo e foi muito rápido essa expansão. Então, com a finalidade de preservar os princípios, né, de Rochdale, foi fundada em Londres, no ano de 1895, a Aliança Cooperativa Internacional, com o objetivo também de criar um órgão representativo mundial, né, que intensificasse o intercâmbio entre as cooperativas dos diversos países nos campos doutrinários, educativos e técnicos. E aí, desde 1930, em diversos congressos da Aliança Cooperativa Internacional, vem realizando algumas alterações e atualizações nos princípios do cooperativismo, sendo que a última foi realizada em 1995. Mantiveram alguns né, dos pioneiros de Rochdale, mas em 1995 foi feita, então, a última atualização. E também a ACI, ela estabeleceu a seguinte definição de cooperativa. Então, a cooperativa é uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente para satisfazer aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns por meio de uma empresa de propriedade comum e democraticamente gerida. Então, as cooperativas, elas hoje, né, são regidas pelos seguintes princípios. Adesão voluntária e livre, né, todo aquele que apresentar condições de utilizar seus serviços e queiram aceitar as responsabilidades de associado, podem, né, se associar sem discriminação de raça, de cor, de gênero, de religião e de preferências políticas.
A gestão, o segundo princípio é a gestão democrática, que é a participação ativa e direta dos associados, quer no estabelecimento das diretrizes políticas, quer na tomada de direções. O terceiro princípio é a participação econômica dos membros, igual contribuição ao capital, né, sendo que uma parte do capital social constitui propriedade comum da cooperativa. O quarto princípio é autonomia e independência, deve ser assegurada autonomia e controle democrático da cooperativa por seus próprios associados. O quinto princípio é a educação, formação e informação aos associados, né, e colaboradores da cooperativa para que eles possam efetivamente contribuir para o seu desenvolvimento. E deve ser estendido também à comunidade. O sexto princípio é a intercooperação, que é a interação das cooperativas em níveis local, regional e internacional para fortalecer o movimento cooperativo. E o sétimo princípio é a preocupação com a comunidade. Então, eles devem desenvolver ações para contribuir para o desenvolvimento sustentável de suas respectivas comunidades. Então, esses valores e princípios do cooperativismo, eles é que vão constituir a base doutrinária do cooperativismo. Então, o cooperativismo ele visou estabelecer uma transformação estrutural que resultasse em melhores condições de trabalho, né? E essa exitosa experiência, enquanto modelo, tendeu a gerar um movimento cooperativo reformista e não revolucionário. Como fala Pinho, né? Então ele simbolizou a solução pacífica das questões sociais. Espero que tenham aproveitado essa videoaula, bons estudos e até a próxima.